Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou apresentar um novo recurso chamado de Minimal API, disponível a partir do NET 6 para projetos ASP.NET Core 6. Este novo recurso permite criar APIs com um mínimo de dependência do framework Web API e com um mínimo de código e arquivos necessários para o desenvolvimento minimalista de APIs. Então agora a ASP.NET Core ela segue outras tecnologias como o Go, o Python, o Node.js, que já permitiam a criação de APIs com o mínimo de código e dependência. Assim, os principais objetivos deste recurso chamado de Minimal APIs, são reduzir a complexidade do código para quem está começando agora, reduzir recursos não essenciais como controladores, roteamento, filtros, que sempre estavam presentes nos projetos ASP.NET Core quando você criava um projeto. Tem o objetivo de abraçar o conceito de minimalismo a nível de API e também tem o objetivo de ser escalável, garantindo que você vai começar do mínimo, mas você pode crescer caso isso seja necessário. Ainda não existe um template específico para criar as Minimal APIs. E para isso, nós podemos usar no Visual Studio 2022, estando no ambiente do NET 6, o template ASP.NET Core Web Empathy. Ou, se você estiver usando a ferramenta de linha de comando e pretende utilizar o Visual Studio Code, basta você dar o comando .NET New Web-O e dar o nome do projeto. São as duas formas de criar uma Minimal API. Então aqui eu vou usar o Visual Studio 2022. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, vou selecionar aqui a opção Create New Project e aqui eu tenho já em Recent Project Templates, o template ASP.NET Core Empathy. Se ele não aparecer aqui para você, você pode digitar aqui ASP.NET Core, selecionar aqui ASP.NET Core Empathy. Clicando em Next, aqui eu vou selecionar um local para mim armazenar o projeto e eu vou chamar esse projeto de API mínima. Vou clicar em Next, aqui eu vou marcar a opção do framework, que é o NET 6, que está em preview. Vou configurar para HTTPS, eu estou usando a versão RC1 do NET 6. Eu vou clicar em Create. E aqui eu tenho o projeto que foi criado, então vamos analisar aqui o código e os recursos que foram criados por padrão aqui usando esse template. Então observe aqui na janela Solution Explorer que eu tenho apenas o arquivo app-settings, o arquivo program, eu tenho uma pasta property com o arquivo launch settings e só isso. Eu só tenho dois arquivos aqui nesse projeto. E eu também não tenho mais o arquivo startup. Então vou abrir o arquivo program, que é o arquivo principal, e aqui eu tenho um código simplificado usando o recurso do C# 9 que é chamado de Top Level Statements. Eu já fiz um vídeo sobre esse recurso e você pode conferir no canal macorati.net. Então, olhando esse código, nós vemos que a inicialização ficou mais simples graças a esse recurso. E aqui eu estou usando também um novo recurso que é o Web Application. Esse Web Application, o objetivo dele é configurar de forma simples e objetiva um aplicativo web. E eu posso usar esse recurso aqui para fazer tudo que eu preciso numa Web API. Configuração de acesso, configurar o container de gestão de dependência, configurar o pipeline do aplicativo, registrando middlewares. Então, esse é um dos responsáveis pela simplificação do código aqui. O Web Application, ele unifica os recursos do Application Builder, do Host e do Endpoint Route Builder, juntando todos os recursos desses componentes no local só, que é no Web Application. Além disso, como eu já falei aqui, as instruções de nível superior, permite que eu execute um programa aqui sem eu declarar um namespace, sem eu declarar uma classe. Pode notar que eu não tenho nenhum método main aqui. Então eu estou economizando aqui umas 10 linhas de código. Outro recurso importante que está sendo usado aqui é o seguinte: observe que eu não tenho aqui nenhuma declaração de namespace. Eu não tenho nenhum using aqui. Isso ocorre porque, por padrão, a ASP.NET Core está usando o novo recurso do Global Using, que é uma nova maneira de declarar e usar as declarações using num único arquivo. Então agora, por padrão, eu estou usando o C# 10 aqui, os using eles são controlados por meio do
MS Build do projeto SDK. E eles estão definidos aqui de forma implícita. Então, se eu abrir aqui o meu projeto, eu vou ver que, por padrão, quando o projeto foi criado, foi definida uma tag aqui, ó, chamada Implicit Usings, e ele está habilitado. Então, as declarações de namespaces necessárias e padrões já estão implicitamente definidas. E é por isso que eu posso executar esse código, olha. E ele vai me levantar o servidor e vai me apresentar aqui no navegador o resultado que nós estamos vendo aqui, ó. Hello World, está aqui a minha aplicação em execução. Tudo isso foi feito com apenas essas 4 linhas de código. Então os namespaces ASP.NET Core Builder, Hosting, HTTP, Routing, Configuration, Hosting, Login, já está tudo implicitamente definido. Pelos informes da Microsoft, esse recurso, a partir das próximas versões, não virá mais assim por padrão habilitado, para evitar problemas de compatibilidade com programas feitos na versão anterior. Então aqui eu tenho um código mínimo e eu posso evoluir esse código dependendo das minhas necessidades. E aqui ó, eu também tenho um recurso dos métodos de extensão auxiliares map aqui, ó, estou mapeando o get. Então esse recurso ele já estava presente no Net 5, mas agora ele dá suporte ao Model Binding, a interação com a injeção de dependência, e ele acessa também os dados da rota. Então ficou muito mais poderoso o mapeamento aqui, e é por isso que eu posso usar isso numa Web API. Então, para mostrar como eu posso estender isso, vou fazer o seguinte, vamos habilitar o Swagger nesta API aqui, ó. Então executando eu vou ter o navegador, eu vou habilitar o Swagger. Então para isso eu vou ter que definir um pacote aqui. Eu vou aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Vou aqui em Browser e vou incluir o pacote aqui, ó, Swashbuckle ASP.NET Core, que é esse pacote aqui, ó, e vou incluir ele no meu projeto API mínima. Observe que, como eu estou usando uma versão preview, é sempre bom deixar marcado aqui, ó, a caixinha Include Pré-Release. No caso aqui, esse pacote aqui não está usando uma versão de pré-release, ele não tem ainda, mas ele vai funcionar aqui nesse ambiente do Net 6. Eu vou instalar então esse pacote e vou habilitar aqui no meu código da minha API mínima o Swagger. Ó, já instalei o pacote, vou retornar para o código. Então aqui manualmente eu vou habilitar o middleware, né? Então eu vou vir aqui, ó, estou usando aqui o Add Endpoints da API Explorer. Eu vou ter que criar os objetos Swagger Document do Swagger, né? Então eu vou usar aqui o Builder Services também para o Swagger Gen. Aqui depois do build, eu posso inclusive definir aqui um tratamento de erro usando aqui a página de extensão do desenvolvedor. Aqui antes do get eu vou habilitar o Swagger e depois, né, eu vou definir aqui a ferramenta de interface do usuário e do Swagger. Então incluir essas 4 linhas de código aqui para habilitar o Swagger. Então agora, salvando tudo, eu vou executar. Eu vou ter aqui inicialmente essa apresentação, porque eu não defini o endpoint para o Swagger. Então basta eu navegar agora, ó, para Swagger e tá aqui, ó. Eu tenho o get, a minha API mínima, né? Tá aqui o Swagger habilitado. Se eu quiser fixar a chamada do Swagger aqui no projeto, ó, eu venho aqui no Launch Settings e aqui eu vou definir um Launch URL aqui em Profile. Depois de Launch Browser, olha, eu vou definir Launch URL para o Swagger. E aqui também, Launch Browser, Launch URL. Vou salvar, então eu vou executar e agora eu já tenho acesso automático aqui à API usando aqui a visualização do Swagger. Então outro recurso que eu vou mostrar aqui que nós podemos evoluir é a utilização de um model. Vamos aqui para a nossa classe Program. Então eu vou usar aqui um novo recurso que já está disponível a partir do C# 9, que é o Record. Eu também tenho um vídeo falando sobre o uso do Record. Então eu vou definir um Record aqui bem simples. Ele tem que ser definido aqui no final, né? Ó, definir um Record que representa um tipo cliente com 2 propriedades, nome e e-mail. Lembrando que o Record são tipos de referência, né, que usam a igualdade baseada em valor e que ajudam a impor a imutabilidade. Então, com parâmetros posicionais, nós podemos declarar um modelo com apenas uma linha de código, como eu estou fazendo aqui. E agora aqui, ó, nesse map, eu vou definir o mapeamento onde eu vou inicializar aqui o meu cliente. Então, aqui no get, ó, eu estou usando um novo recurso aqui do
auxiliar map, estou criando uma instância do meu record e estou definindo um valor para o nome e para o e-mail. Então eu vou acessar aqui a minha API e agora eu vou ver um endpoint que eu defini ali, ó, cliente. Se eu clicar, dar o tryout e mandar executar, eu vou ver lá, ó, nome e e-mail, atribuídos, macorati@yahoo. E agora, para concluir, eu vou mostrar um recurso onde eu vou estar usando Entity Framework Core. Naturalmente eu vou poder usar o Entity Framework Core aqui nas API mínimas. Então, para mim fazer isso aqui nesse projeto, eu vou, como isso é um demo e eu não vou criar um banco de dados, nem vou fazer migrações, eu vou usar o Microsoft Entity Framework Core na memória. Então eu vou vir aqui, vou ter que incluir um pacote no projeto, né? Vou em Browse aqui e vou mandar buscar esse pacote, Microsoft Entity Framework Core in Memory. Eu vou marcar aqui meu projeto. Esse pacote já tem uma versão pré-release, eu tenho que usar essa versão. Ela só aparece aqui para mim porque eu tenho aqui marcado, ok? Então eu vou clicar em Install, ele vai instalar a versão pré-release do Entity Framework Core in Memory. Bom, já tenho instalado, então eu vou voltar aqui para minha classe Program e vou definir uma API para fazer um CRUD base. Então, para isso, ó, eu vou fazer o seguinte: como é um demo, eu vou estar definindo aqui, vou estar explicando o que eu estou fazendo, né? Ó, eu vou definir uma classe cliente, não vai ser um record, tá? Com duas propriedades. Eu vou definir o arquivo de contexto do Entity Framework Core, que eu estou chamando de appdbcontext. Então aqui eu tenho que incluir uma referência, ó, ao Microsoft Entity Framework Core. Então eu já tenho o arquivo de contexto, já tenho o meu modelo, né? Então isso aqui eu não vou precisar, eu vou definir outros endpoints aqui. Eu preciso registrar aqui esse contexto como um serviço, vou usar agora o serviço da injeção de dependência. Então eu vou vir aqui, ó, e estou definindo aqui, ó, o uso do meu contexto, o uso do Entity Framework Core in Memory, e estou definindo aqui um banco de dados em memória que eu chamei de clientes. Então agora eu vou definir os endpoints aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou definir um endpoint usando o get, o map-get, para retornar todos os clientes, ó. Estou dando dbcontext clientes to list async. Então esse vai retornar todos os clientes. Para retornar um cliente por ID, eu viria aqui, ó. Estou definindo um outro endpoint, dbcontext. Estou indo lá na minha base, na memória, dando first order full async, selecionando o cliente pelo ID. Vou definir um post, onde eu vou criar um cliente. Então vou definir um map post, endpoint clientes. Então, ó, eu vou passar um objeto do tipo cliente, o meu contexto, e lá no meu contexto eu vou adicionar esse objeto, dar um save change async e vou retornar o cliente que foi incluído. Para alterar os dados de um cliente, eu vou agora definir um put. Olha aqui, ó. Passo o ID do cliente, passo os dados do cliente que eu estou alterando, uso o mesmo código para definir que a entidade foi alterada, dou um save changes async e retorno o cliente. E para deletar, eu vou definir aqui um outro endpoint, onde eu passo o ID do cliente, localizo esse cliente, verifico se é diferente de null, uso o método remove e removo o cliente da base de dados. Então eu acabei de definir aqui na minha API mínima um CRUD básico usando o Entity Framework Core in Memory, onde eu tenho aqui, ó, os endpoints. Então se eu executar, eu vou ter como resultado aqui na minha API mínima, olha aqui os meus endpoints definidos: get, post, get por ID, o put e o delete. Como está tudo na memória, eu não tenho nenhum cliente, eu não criei nenhum. Então eu vou usar o post e vou criar uns dois clientes aqui. Então eu vou informar aqui, ó. Vou criar o Pedro. Olha lá, ó, ele criou o ID 1, Pedro. E agora eu vou criar outros. Vou colocar, note que eu não precisei informar o ID. Vou criar a Maria e vou criar mais um. Ele criou a Maria, ó, com ID igual a 2, e agora eu vou criar o Manuel. Pronto, olha aqui, ó, ID igual a 3, Manuel. Então agora eu posso vir aqui em get e vou retornar todos os clientes. Vou dar um execute, olha aqui, ó, ele me retornou os 3 clientes. Vamos então agora retornar um pelo ID. Vou dar um tryout e vou informar o cliente de ID 2. Vou mandar executar, é a Maria, ó. E vou alterar um cliente. Vou dar um tryout, aqui eu tenho que formar o ID, vou alterar a Maria, então vou colocar 2 aqui e vou colocar aqui, ó, Maria Bonita, alterando o nome. Eu vou mandar executar, olha aqui, ó, ID igual a 2, Maria Bonita. Então se eu der um get aqui e mandar executar, olha aqui, ó, ID igual a 2, Maria Bonita, foi alterado, tá tudo em memória, é claro, né? E para concluir, vou deletar, vou excluir aqui o cliente de ID igual a 2, vou mandar executar, aqui
ele me retorna que a operação foi feita com sucesso. E se eu vim aqui em Get Clientes, mandar executar, note que eu não tenho mais a Maria, eu tenho só o cliente de ID igual a 1 igual a 3. Então eu tenho aqui criada uma API usando os recursos do Entity Framework Core, que foi criada a partir de uma API mínima. E o código está tudo num arquivo aqui programa, né? Naturalmente, como isso é um demo, aqui muitas melhorias poderiam ser feitas. Mas o objetivo aqui deste vídeo é mostrar e apresentar as Minimal APIs. Até mais!